Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 16 minutos, horário de Brasília, do dia 11 de julho de 2019. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer diretamente para vocês dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ao vivo, ele, o único e inigualável, a abertura do mercado, a abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil e no mundo. Além disso, cenário de commodities, mercados internacionais, nosso mercado, as notícias que pipocaram aqui, parte gráfica, tudo isso mastigado, sem nada botado na tela, além do meu belo rosto de vocês aí trocando ideias. Vamos juntos aí transformar a vida financeira e alcançarmos a liberdade financeira. Então contem comigo nessa jornada, nessa caminhada, tendo dúvidas, não se furtem de esclarecê-las. Se não for aqui ao vivo na live, aqui no Márcio Lorega, no Facebook, você pode acessar sem problema algum lá no LinkedIn, no Márcio Lorega, também no Facebook da Mais Money e no YouTube da Mais Money. Ficou ainda mais alguma dúvida? Não tem problema, me chama no Messenger, coloque ali suas dúvidas, aquelas mais que vêm das entranhas, e a gente troca ideia, auxilia vocês aí. Grande abraço a todos que vêm ali, me chamam, mas pelo amor de Deus, me auxilia, tô com receita e isso e aqui, não tem problema. Vamos juntos aí, grande Rodrigão, grande Vitor, grande abraço a todos vocês, investidores do Brasil Baronil, grande Paulão, grande abraço a galera da Austrália, de Portugal, de Espanha, de todos vocês que me acompanham em diversas partes do globo terrestre. Vamos que vamos. Antes, meus investidores, mais um beijo no coração a todos vocês também. E galera, vamos começar com o nosso momento Mindset. Vamos começar com o nosso momento aqui trabalhando a mente, uma frase, um texto positivo aqui, reflexivo, para que você inicie bem o seu dia. E se está bom, que fique melhor ainda, com que a gente vai levar sempre, todas as manhãs, essas palavras aqui para elevar a sua vida. Ontem a gente falou dos sonhos, foi bem bacana. E hoje o que nós vamos abordar são escolhas. Aquele que faz engana-se muito, muitas vezes, mas jamais comete o maior dos erros: não fazer nada. Benjamin Franklin que falou isso. Escolhas. Não tenha medo de escolher. Pior que as consequências de uma escolha errada é o erro de não escolher, não tentar. Nenhuma opção confere 100% de êxito, segurança e felicidade. Qualquer escolha feita é sempre em detrimento de algo e a favor de alguma coisa, que a gente chama na economia de trade-off, são os dilemas. Sempre se ganha e se perde com as escolhas. Essa é a dinâmica da vida. Os que nunca tomam partido nem levantam bandeiras, concordando ou não, vivem passivamente à mercê dos acontecimentos. São como barcos sacudidos pelas ondas e levados pelo vento, sem rumo e sem norte. Aguardar para refletir e decidir com maior margem de segurança é sinal de prudência. Mas viver adiando uma decisão ou desejar que outros decidam em nosso lugar é acovardar-nos diante da vida. Faça suas escolhas e assuma as consequências. Corra riscos se você deseja que novos cenários se desenhem em seu caminho. Não permita que o medo o paralise, nem fuja das escolhas que a vida o convida a fazer. Errar e acertar, ganhar e perder são consequências do ato de tentar, de optar. Sempre haverá um saldo positivo em qualquer experiência mal sucedida, saldo este que lhe será útil mais tarde. Além do mais, você não precisa transformar uma decisão temporária em algo definitivo. Ao longo da vivência, da escolha, ajustes podem ser feitos, rumos podem ser revistos, oportunidades podem surgir, pessoas amigas podem estender suas mãos e experiências em sua direção. Respeite os que desejam ajudá-lo, orientando seus passos,
mas não abra mão da autonomia que precisa para construir sua própria felicidade. Quem aprende a decidir e a resolver os problemas com serenidade e coragem caminha mais leve, de cabeça erguida, sem temores imaginários, liberto das algemas da indecisão e acreditando mais em si. Confie e escolha! E vamos lá, e eu agradeço pela confiança e pela escolha de vocês estarem aqui comigo para a nossa abertura, pessoal. E vamos direto aos números, porque eles não mentem. Índice futuro 0,69% de alta, indicando uma abertura em alta. Márcio, é hoje que a gente vai aos 120 mil, loucura total, vendo Minha Casa, Compro Bolsa, aprovou-se finalmente no primeiro turno na noite de ontem. O texto base da reforma da Previdência lá, tivemos na Câmara dos Deputados, choro do Maia, bonito, comovente, coisa linda. Tivemos todo esse cenário, todo esse modo primeiramente resolvido. E a grande ideia agora é segundo turno da votação. Apesar de conseguirmos aí uma grande, uma grande mesmo, né? Nem se esperava os 373 votos, esperava-se que viesse um número um pouco menor. Não tem problema, 379 votos contra 131. Bolão que rolou lá em Brasília, ninguém acertou, foi uma quantidade acima, o governo comemorou bastante isso e tem aí a força e o fôlego para que o segundo turno seja votado até sexta-feira. É só as questões lá dos adendos, aquele auê todo que tem, né? Todas as revisões que precisam ser feitas correrem, e eu acho que não vai ter muita complicação. Mais indigesto era essa questão do primeiro turno, todas as medidas que a oposição tomou para evitar. Então, pro mercado, a notícia é boa. E agora, o que a gente faz? Vai ser subida loucamente? Aí é que entram os detalhes que a gente tem até sexta-feira para o segundo turno ser aprovado. E, se não for, somente após o recesso é o que é a grande visão de mercado, porque não haverá tempo hábil para agitar as coisas, muita gente já vai começar a viajar, enfim, aquele salseiro todo, passagens compradas, tem muitos outros detalhes. Então, o deadline, o prazo final é sexta-feira. Então agora ele vai precisar agitar as pontas para que seja aprovado. Creio eu que consiga, vamos ser bem sinceros. Mas também tem que se olhar com cuidado, que a alta de ontem foi boa, foi forte, o volume de 22 bi, foi uma loucura. Saímos ali dos 104,90, chegamos a 106,650. Fomos fechar em 105,817, porque a expectativa era que fosse votado durante o pregão de ontem, não foi. Dólar despencou, foi a 3,75, e aí reduziu um pouquinho a marcha, mas ainda temos potencial de alta pela frente. Precisa romper a barreira, obviamente, dos 106.700, 106.650, buscar 107.300, depois ali 107.800, caminho depois disso para o topo do Fibonacci que eu falei, tracei para vocês há um tempinho, que está lá em 108.677, praticamente 108.700. Aí a gente chega no 100% do Fibonacci, aí só rebatendo novamente para cima para ver onde pode ir, mas creio que seja um ponto dessa região até a próxima ali de 110 mil, como a resistência final se o Ibov continuar esse caminho de alta até o segundo turno, e com o segundo turno sendo aprovado. Que aí a gente tem lá no Senado, pode entrar lá no Senado as questões de incluir o Estado, os estados, os municípios dentro da reforma, aí a gente tem algo que pode ser bom, mais catalisador, mais injeção de estímulo para o nosso mercado. Do jeito que está, muita coisa já foi precificada. Temos alguns ativos que têm potencial de alta, tem-se os outros detalhes que a gente já viu aí, o líder da maioria na Câmara de Deputados, Aguinaldo Ribeiro, lá do PP, que falou que existe ambiente propício atualmente até para aprovação também de uma reforma tributária, depois que for concluída a tramitação da reforma da Previdência. E eles acham, de acordo com a própria visão do Aguinaldo Ribeiro, que a reforma possa vir a ser aprovada a tributária também até o final do ano. Então, reforma da Previdência e reforma tributária, e aí ele está falando que o parlamento estará cumprindo um papel histórico. A gente viu lá o Maia chorando ontem, falando do Centrão, que foi muito batido, tomou muita surra, mas ele está promovendo história, trouxe os louros para dentro do Centrão e deu uma esvaziada no governo
e o Bolsonaro e sua equipe econômica, tudo bem, o mercado não está nem aí para essa briga de ego, quem é que venceu, se foi lado do Maia, se foi Centrão, se é oposição, se foi Bolsonaro, o mercado tá nem aí para isso. O que o mercado quer é que a reforma passe. Depois, aí sim, vai se começar, aí, nem sei se agora, acho que mais para a reta final do governo Bolsonaro. Vamos começar a olhar e aí ver, não fui eu que fui em cima, não, eu que fiz a força, eu que levantei a ideia. Aí vai ser outro caminho para a reeleição do Bolsonaro ou quem quer que entre para concorrer à eleição com força de vencer. Pode ser até Rodrigo Maia, quem sabe, né? Enfim, já estão pensando em Dória, tem um monte de nomes aí, mas é cedo demais, tem muita água para rolar pela frente nisso aqui. Antemão é o seguinte, foi bom, foi legal, o mercado está com essa tendência altista para abertura, mas ainda assim eu chamo a atenção que a gente tem feito novas máximas históricas, novos fechamentos históricos, isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas uma figura de reversão, e essa figura de reversão sendo a gente fechar abaixo de mínima que a gente tem aí, por exemplo, se a gente vir a fechar hoje no cenário de realização abaixo de 103.900, pode desencadear um cenário de realização, voltar até a região de 100 mil pontos. Então, merece a atenção e, mais uma vez, a análise de risco, o controle disso para não deixar degringolar e você ficar comprado em um preço altíssimo. Pode se aproveitar a oportunidade, mas tenha o manejo de risco e o controle do seu emocional. Por favor, evite de ficar comprado em tetos históricos até de alguns papéis, tá? Então, por obséquio. E por isso estou aqui para auxiliar e levantar, jogar luz a essas informações. Um outro ponto que é bem bacana, bem interessante, que saiu ontem, no finalzinho do pregão, e fez até ali a Gol perder um pouco de força, foi a questão da Avianca Brasil, que leiloou os seus ativos, os slots, autorizações para voos, decolagem, unidades produtivas isoladas. E aí quem arrematou foi Gol e Latam, e ponto final, a Azul não participou do leilão, e o leilão realizado pela Mega Leilões deu um fluxo aí interessante, e a Gol desembolsou algum recurso, alguns slots saíram bem abaixo, ela chegou a um pico de 42,53, a Gol, acabou fechando em 47,3, alta, obviamente, uma alta mais modesta, mas não deixou de ser alta. Enquanto isso, a gente viu aí a Azul, que também reduziu um pouco sua alta, mas ainda assim fechou com uma altinha um pouco mais generosa. Eu digo alta, que alta na semana, né? Porque no dia a Gol ficou 0,44 de queda. A semana ainda sustenta aí uma alta interessante para a Gol. A Azul que conseguiu se manter no campo positivo e bem, não ficou fora das questões ali desses slots de arrematar, e aí o mercado olhou um pouco melhor aí para a Azul. Mas o domínio continua com Gol e Latam nesse eixo Rio-São Paulo. Isso aí é o fato relevante. Vamos ver como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos para isso. Internacionalmente, temos questões aí voltadas a Powell, volume 2, a revanche, que vai voltar a falar aí em relação à economia, visão, chamado testimonial dele, vai mais uma vez comentar. Ele que ontem falou algumas coisas, de início deu uma espetadinha quando foi interpelado com relação à pressão do Trump, ele falou que tem um contrato de 4 anos, não vai largar o osso, e também duvida que seja retirado e não vai pedir para sair, ponto final, e ele está exercendo um bom trabalho de acordo com a visão dele. Trump discorda veementemente disso, mas ele confia muito nessa questão e acredita que Trump não tenha poder, só ele, de retirá-lo, ainda mais fazendo uma boa gestão como o Powell acredita que tem feito. E aí o pessoal de lá que estava questionando gostou do que viu e ficou um cenário, digamos aí, uma guerrinha velada, né? Não quis comentar sobre as novas posições que o Trump colocou em cargos lá para o Fed, que são mais voltados a corte, ele preferiu não opinar com relação a isso, mas deixou no ar uma sensação de que vai acompanhar, desde esses testimônios até a próxima reunião do Fed, agora, a julho, ver a evolução econômica e pode sim ter uma redução. Não é confirmado, vai depender dos dados econômicos
e os dados econômicos não vindo bons economicamente, e ele já vem reiterando que o cenário tem se reduzido por causa das guerras comerciais entre Estados Unidos e China, o cenário europeu, enfim, as políticas de estímulo no Banco Central Europeu que devem continuar vão demonstrando um caminho para todos os países e eu creio que ele também vai olhar com um pouco mais de carinho. Houve uma grande parte de todos os delegados de lá votando para uma queda mais do que antes. Isso pode acontecer agora, uma queda de 0,25. Isso também deu esse auxílio, dessa força para que a gente tivesse o mercado não impulsionado e depois acalmasse um pouco o ritmo ontem. Hoje ele pode continuar a falar um pouco mais disso. Tivemos mais alguns dados relevantes que saíram hoje já. Acabaram de sair aqui 9h30 da manhã, o índice de preços ao consumidor, o núcleo do índice de preços ao consumidor são dados relevantes, importantes para ver como está a economia norte-americana e também os pedidos de auxílio-desemprego. Todos eles vieram melhor do que o esperado. Isso aí reitera a posição do Powell de ser comedido, de ter paciência, de ser mais moderador, de baixar a taxa de juros, então segurando um pouco a onda. Os dados que acabaram de sair, o índice de preço ao consumidor veio acima do esperado, esperava-se que viesse até uma queda de 0,0 em comparação ao período anterior, que veio 0,1 e veio 0,1%, ou seja, veio acima do esperado, veio melhor, subiu, isso é positivo, demonstrando um certo aquecimento, mesmo que ligeiro, da economia norte-americana, o pessoal comprando um pouco mais. E o núcleo veio aí 0,3% ante a estimativa de 0,2% e do período anterior que veio 0,1%, ou seja, também veio melhor. E o auxílio-desemprego veio abaixo do esperado, esperavam uma ligeira queda, o período anterior veio 221 mil, neste eles estimavam 220, veio 209. Então, mais um número interessante aí para o dia de hoje. Isso vai causar um burburinho, é fato, no mercado norte-americano. A gente vê os índices futuros por lá, o S&P 500 nesse momento 0,11 de alta, Dow 30 0,28% de alta e Nasdaq 0,06% de alta. S&P 500 VIX índice do medo, que estava caindo um pouco mais, reduziu essa queda, está caindo praticamente estável, 0,23% de baixa aos 13,03 pontos. Enquanto isso, os mercados europeus estão aí mais baixa do que alta, mas baixas leves. DAX da Alemanha 0,28%, FTSE na Inglaterra 0,10% de queda, CAC 40 da França 0,05% de alta e o Eurostoxx 50, esse conglomerado das médias dos mercados europeus, 0,02% de alta. Grande Jefferson, bem-vindo! Falando de Ásia, Nikkei 225 no Japão encerrou seus trabalhos com 0,51% de alta, Xangai na China 0,08% de alta, Shenzhen 0,15% de queda, China A50 0,15% de alta, Hang Seng Hong Kong 0,81% de alta, demonstrando aí o cenário asiático um pouco mais leve, um pouco mais brando, menos arrojado, né? Não está com uma coisa do cenário tão empolgado assim, mas o pessoal está indo direitinho. A gente viu muito aí as expectativas dos bancos centrais globais afrouxarem as políticas monetárias, com aquela declaração que eu falei ontem do próprio Powell e essa visão do Banco Central Europeu também, enquanto a gente vê as preocupações com a questão da desaceleração do crescimento econômico lá da China pesando na visão do investidor, e isso acaba também pesando para as commodities em geral, e aí pesa para o setor, para o cenário europeu e acaba também segurando um pouco a onda dos Estados Unidos. Na próxima semana, segunda-feira, a gente tem divulgação do PIB da China. Espera-se que haja uma mínima recorde de quase 30 anos de um crescimento para 6,2%. Vamos ver, né, como é que esse cenário aí vai se desenrolar e se isso realmente vai pesar fortemente. Alguns até analistas falam que o Banco Central Chinês pode vir a reduzir a taxa básica de juros pela primeira vez em 4 anos, né, se o Federal Reserve adotar a esperada redução dos juros dos Estados Unidos agora no final de julho, uma vez que as autoridades da China
ampliaram o suporte para a economia. Então também temos esses outros detalhes aí, você vê que tá tudo conectado. Grande Jefferson mandando aqui uma solicitação. Márcio, TRPL4 continua subindo, eu comprei um lote a 20,83, estou com lucro de mais de 20%. Meus parabéns, meu camarada, maravilhoso, meu querido. A gente fala um pouquinho a respeito dela aí, só para você ter um norte do que fazer, como proceder com ela, beleza? Se eu me esquecer, me lembre antes desse fechamento. Fechado? Então, maravilha. E óbvio, os parabéns, meu camarada. Aguentou o tranco, aguentou a volatilidade, tá indo aí direitinho, eu fico muito feliz. Agora vamos diretamente a elas. Ouro, 0,22% de alta, 1.415 dólares e 85 centavos. Ouro subindo levemente, cenário um pouquinho confuso para o dia de hoje, principalmente internacionalmente. Petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra e global, 67 dólares e 6 centavos, 0,06% de alta. Petróleo WTI, referência nos States, 0,10 de alta, tudo bem modesto, né, no dia de hoje. Petróleo segurando um pouquinho a onda, 60 dólares e 49 centavos, as questões lá com o Irã, com relação a um tanque de óleo britânico, enfim, isso aí também causa uma certa tensão, o Irã sempre nas carrapetas aí do petróleo. Dólar nesse momento batendo 3,7505, 0,10 de queda, você vê que o mercado hoje não está tão pilhado para esse início de dia como foi ontem. Vamos ver como é que vai se desenrolar ao longo, se a galera vai querer embolsar um pouco depois dessa aprovação de primeiro turno. Vamos ver como é que isso vai fluir, pessoal. É um dia que merece uma atenção maior até do que ontem, tá? Maior até do que ontem. Criptomoeda Bitcoin caindo 10,98% a 11.640 dólares. Minério de ferro na Bolsa de Mercadorias da Alian na China, os contratos futuros com vencimento para setembro deste ano caíram 1,20%, 866 yuans e 50. Então, queda para o minério de ferro. E tem informações aí de Vale também no dia de hoje. Vergalhão de aço, lá na Bolsa de Mercadorias de Xangai, encerrou seus trabalhos. E também no contrato de maior liquidez aí para outubro desse ano, demonstrou queda de 8 yuans para 4.017 por tonelada. Também nada positivo, um dia mais modorrento lá fora. Hoje, só de dados norte-americanos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante. Além do Powell, vai falar por volta de... Vamos ver, deixa eu ver. Powell... Se tem um Powell... 11 horas da manhã, Powell. 11 horas da manhã ele vai fazer aí mais um bate-papo. E a gente tem 3 da tarde, balança comercial norte-americana. Essa não tem um peso tão grande, mas o foco mais é no Powell, o que ele pode falar, se ele vai dar mais estímulos para realmente a questão de queda de taxa de juros, se ele vai tirar o pé, e aí o mercado pode ficar um pouco mais tenso. A gente tem também as questões de balança comercial chinesa nessa noite, não pode ser divulgado esse dado, então amanhã a gente pode acordar com números interessantes aí da China, que pode mexer diretamente com a Vale. Falando de informações aqui com relação ao que eu estava comentando com vocês de Vale é o S&P projeta que a Vale só conseguirá retomar os níveis de produção de 2018 lá para 2021 e mantendo a oferta apertadinha aí, vendo a forte demanda das siderúrgicas chinesas que tem ajudado a sustentar a alta, mas não está segurando tanto. Recentemente vem caindo aí o preço e o pessoal tem olhado e acompanhado essa oferta interna chinesa, o estoque existente nos portos, o uso da sucata, podem ajudar a preencher essa lacuna deixada pela Vale, mas vamos ver como é que isso vai caminhar. Outras informações interessantes aí com relação a Ambev também. A gente viu um jornal de grande circulação falando que a Câmara Superior do Conselho Administrativo, o CARF, que é um nome grande pra caramba, vamos resumir, que adiou para agosto a conclusão de um processo contra a Ambev que pode chegar a 5,5 bi com relação a uma multa qualificada sobre imposto de renda e CSLL, com relação à amortização de ágio de 2006 e 2010, por conta da fusão da Ambev com a Embev. Então, tem algo que foi adiado, é uma notícia positiva para a Ambev.
Um papel que vem chamando a atenção dos investidores e eu venho passando a acompanhar um pouco mais de perto é a questão do BID, o Banco Inter, que vem divulgando as prévias operacionais aí do segundo trimestre, reportando um total de 2,5 milhões de correntistas, um número 3,4 vezes superior do mesmo período do ano passado. Abriram-se 612 mil contas, enfim, os dados estão bons e o banco informa que está em linha com a sua intenção e a gente viu aí desde o desdobramento que aconteceu das suas ações crescendo fortemente, começa a se tornar uma grande alternativa para os grandes bancos e demonstra a força dos bancos que estão focados mais em questões digitais, em facilitar a vida do correntista com menos tarifas. É algo que tende a crescer e se os grandes bancos não se arrumarem, vão tomar na cabeça. E aí, galera que monta posições, eu digo, não necessariamente para agora, mais para frente pode começar a rever a questão aí daquela substituição. Eu saí das elétricas, que eram os grandes pagadores de dividendos, fui para os bancos que pagam dividendos, são papéis mais sólidos, oscilam mais do que as elétricas, mas tem aquela questão do fluxo de caixa, tudo bonitinho. Comece a olhar com carinho para essas evoluções dos bancos digitais, que pode aí machucar bastante o lucro dos grandes bancos. Não necessariamente agora, mas já comece a olhar com um pouco mais de carinho para isso, beleza? Outras informações que a gente tem com relação a Direcional, informou que foram registradas aí no segundo trimestre lançamentos recordes de incorporação, mais de carinho, principalmente para o setor voltado Minha Casa Minha Vida, setor imobiliário, se vai conseguir se recuperar realmente. Direcional vem demonstrando que existe realmente um potencial e foram 11 empreendimentos lançados, dos quais 10 foram inscritos no Minha Casa Minha Vida, esses da Direcional, e as vendas tiveram uma alta de 5% em comparação ao mesmo período do ano passado e 17% em relação ao primeiro trimestre desse ano, ou seja, realmente tem um cenário aí um pouco mais aquecido. Com relação à IRB, a resseguradora, ela divulgou aí um prospecto da oferta pública dela, distribuição secundária, de titularidade do BB Seguros, da União Federal, representado pelo BNDES. O pessoal tem esperado aí um valor de mais ou menos 8,5 bi que ela consiga optar, podendo movimentar esse recurso todo aí, e isso tende a se gerar um fluxo melhor, e o papel deu uma boa subidinha ontem também por causa dessas notícias. Com relação à Petrobras, ela vem aí com a questão de vender uma participação de 34% da companhia Mega na Argentina por meio da subsidiária dela, da Braspetro. Então é algo também que leva a questão de continuidade. O seu plano de desinvestimento pode soar positivo, mas vamos ver como vai fluir o ativo no dia de hoje. E agora chegou o momento, vamos falar graficamente dos ativos. Eu já comentei a respeito de Ibov, quem perdeu pega lá o playback no iniciozinho, já troquei ideia a respeito do que pode acontecer aí com o nosso Ibovespa. Vamos diretamente para auxiliar o grande investidor Jefferson com TRPL4. Vamos ver como está graficamente este ativo para o dia de hoje. Ele, R$ 25,56. O papel chegou na máxima de 25,92, abriu 25,60, tudo bonitinho, já abriu com um gapzinho de alta em comparação ao fechamento. Foi beleza, porém, a figura gráfica formada ontem inspira muitos cuidados, que pode chamar reversão da tendência de alta. Essa figura, como se fosse uma cruz, eu tenho costume de brincar falando que é uma cruz maligna, que é das duas uma, ou ela é completamente anulada, ou seja, a gente tem aí um fechamento acima de R$ 25,92, acima de R$ 26 para fechar a tampa, e aí literalmente sanar esse potencial de queda, ou a gente tem a confirmação. A confirmação ela se dá se houver um fechamento abaixo de 25,41, que foi a mínima de ontem, e aí poderia levar a 25,10 de cara, e depois 24,63 na média de 20 e 24,20 na média de 20 períodos. Então, esse é o ponto crucial para essa alta recente que você aproveitou bem, Jefferson. Fique atento para as devoluções, para você não entregar uma boa parte do seu lucro. 20% eu já acho espetacular, fora da curva, maravilhoso lucro, e no mínimo uma parte disso você
na minha recomendação, humilde e singela, embolsar um pouco disso, tá? Que fosse 50%, enfim, como você se sente ou de acordo com a sua estratégia. Quem sou eu para, digamos, alterar a sua estratégia? Você já tem algo montado para isso, entendeu? Então, fique esperto com essa possível devolução de alta que tem. Fique tranquilo se ela passar de R$26 e fechar essa região. Aí você fica mais sereno, mas se não, o papel pode voltar um pouquinho aí e comer parte do seu lucro, que está maravilhoso. Com relação a Petrobras, R$28,07. O papel também não deixou uma das melhores figuras. E a gente já vê o índice futuro aí recuando um pouquinho para 0,28%, faltando 14 minutinhos para abrir. 28,07 fez máxima 28,27, dia modorrento para a Petrobras, que só ela já abriu com gapzinho em comparação ao fechamento e ficou nesse lero-lero. Perder R$28, 27,97, pode chamar a realização aí para 27,70, 27,60 e depois voltar a 27,40. Para cima, precisa romper esses 28,30, 28,40 que eu venho comentando, até 28,50. Eu não compraria esse ativo nessa região. Somente se romper estas barreiras, aí sim caminho para 29,10, 29,60. Vamos lá, Rodrigão aí perguntando a respeito de Marfrig JBS Power for Today. Marfrig 6,88. Papel finalmente conseguiu dar um gás na sua vida, saiu daquela tristeza lá dos 6,60, 6,50, chegou a ficar modorrento, tenso ali na região de 6,30, mas conseguiu dar um gás, ficou acima das médias de 20 de 8, estava em 6,58, ajustada já para hoje, e aí engatou no 6,70, chamou corrida, foi a 6,90, fechou a 6,88. Márcio, para onde pode ir? O mesmo ponto que eu comentei ontem para vocês. Caminho para R$7 ali, R$7,05, de onde ela tem ali uma resistência. Conseguindo passar desta região, o caminho é muito louco, vai subir absurdamente? Não. R$7,17, depois ali caminho para 7,30. E aí, quem sabe, né? Se estiver o sol voltado para a Marfrig, caminhar aí em direção a R$7,50, R$7,60. Mas isso é um papo que pode ser mais longo, mas pode ser curto, né? Já visto aí, vocês viram via varejo, né? Então, Marfrig tem esse potencial e grande chance até mesmo de chegar nesses R$7,05 hoje, se quiser ter boa vontade e amor no coração de atingir esses níveis. Suporte, tem jeito, 6,70, 6,60, 6,50, depois 6,30 sem choro nem vela. Mas 6,50, 6,60 é um grande suporte, porque é onde estão as médias ali que podem segurar esse potencial de alta e manter o fôlego para a Marfrig. Com relação a JBSS3, 25,37, o papel engatando aí 3, 6, 7 pregões de alta seguido. Tinha deixado uma figura na segunda-feira bem tensa, né, de potencial reversão, ela que chegou a 25,20, foi fechar 24,51, mas ela fez o caminho, Jeff, você pode olhar até a figura da JBS no dia de hoje, para você ter uma ideia de como é que é, um potencial de queda que não se confirmou, que foi com esse fechamento aí acima da máxima, né, ela fechou 25,20, a máxima dela do dia 8, e fechou ontem a 25,37, chegou a 25,50, engoliu, mantém o potencial, né, para a JBS continuar alta agora. Se o ativo não conseguir renovar máxima, não conseguir passar de 25,52, né, ou ir acima e deixar uma figura, né, perder força forte, como fez aí a figura de segunda-feira, amplia-se o potencial de devolução. Então, cada dia é uma visão, uma análise aqui na parte gráfica para que vocês fiquem atentos. Pode sim renovar, mas está falando já de 7 pregões de alta seguida, então merece essa atenção e esse cuidado. De algum momento vai cair, fato. A questão é se vai cair pouquinho ou se vai cair muito. 7 pregões de alta seguidas já chamam bastante a atenção dos vendedores, já ficam atentos ali olhando, 7 de alta, né? Tá merecendo, tá rompendo aí algumas altas recentes fortes, então, principalmente o 24,78 tinha sido lá de 20 de maio, com uma última alta pesada recente, então fique esperto aí com o caminho para a JBS. Mas, passando dessa região de 25,60, 25,70,
caminho para 26, 26,30 e até 27 reais. Para baixo, perdeu aí a região de 25, vai chamar uma quedinha para 24,70, 24,60 e depois pode azedar tudo se perder 24,30, podendo levar até 23,43 o papel. Beleza? Então, galera, eram esses detalhes para trazer para todos vocês. Agradeço muito a participação de todos. Grandíssimo abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã com o nosso Abertura do Mercado, neste mesmo horário, começando 9 ali, dando uma chorada para 9h10. Não tem problema, estaremos juntos, trazendo as informações, todos os detalhes, como é que fechou o dia de ontem, o que tem de prognósticos, de propensão. Espero que seja uma sexta-feira com votação e aprovação logo dessa reforma, acabar com essa novela. O pessoal já vai para o recesso sossegado, a gente aqui já trabalha com uma noção um pouco mais clara desse Ibov, beleza? E o índice tá perdendo força, hein, galera? Fica atento aí com essas questões aí de sobe e desce. Vamos ver. Volatilidade que o dia de hoje é o que não vai faltar. Grande abraço a todos e até amanhã. Vamos para a nossa despedida. Tchau!